Bom dia para você. Bom dia, meu nome é Alexandre Mendonça. Vou começar aqui a apresentação. Bom dia, Raimundo. Meu nome é Alexandre Mendonça, da Mover Educação Financeira. Estamos transmitindo essa live simultaneamente no YouTube e no Instagram. E nosso objetivo é trazer sempre informação sobre educação financeira voltada para investimentos. Vamos lá. Hoje a live a gente vai falar sobre poupança e investimento. Você considera poupança e investimento? Você já investiu em poupança? Comenta aí, já vai comentando, vamos interagindo para a gente construir esse conhecimento juntos. Queria, antes de mais nada, lembrar que dentro da Mover Educação Financeira, nós oferecemos mentorias individuais e mentorias em grupo. Tem uma turma de mentoria em grupo que está fechada para começar na próxima semana, na quarta-feira, dia 18. Então, se você ainda tem vagas para essa turma, se você estiver interessado, entre em contato comigo, fala comigo pelo direct do Instagram. Bom dia, Alexandre. Que a gente conversa, dialoga, eu explico qual é o contexto, né? Quais são os entregáveis dessa mentoria, o que você vai aprender nessa mentoria e se for do seu agrado, se for o que você realmente necessita, e eu tenho certeza que vai ser, você entra conosco na mentoria Mover Juntos, mentoria em grupo, que vai começar na próxima quarta-feira. E mentoria individual, se você tiver interessado também, fala comigo no direct que a gente conversa, explica o contexto, o que também a gente entrega de conhecimento, de artefatos, de informação dentro da mentoria individual. Se for do seu interesse também, se for o seu perfil for mais para individual, você entra no individual, se for mais em grupo, quarta-feira está começando a mentoria em grupo. Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre poupança e investimento. Antes de mais nada, queria definir junto com vocês a palavra investimento, certo? Que acho que a partir dessa definição a gente já consegue ter um bom olhar, um bom direcionamento para responder a pergunta da live hoje, se poupança e investimento. Investimento é quando você aplica recursos, quando você aplica tempo, quando você aplica esforço, quando você aplica algum recurso que você tem de um modo bem amplo, seja tempo, dinheiro, esforço, seus bens, quando você aplica algum recurso seu a fim de obter algo em troca. Isso é investimento. Quando você passa o ano todinho estudando para o Enem, visando passar na prova, você investiu o seu tempo no estudo do Enem para passar na prova. Você dedicou, você aplicou o seu tempo visando algo em troca, que era passar numa prova do Enem, entrar numa faculdade. Boa, Alexandre. Alexandre interagindo com a gente, dizendo que poupança para mim é uma forma de ganhar dinheiro. Beleza, ótimo. Outro ponto, Alexandre, que eu queria também comentar, para todo mundo que está tanto no YouTube quanto no Instagram, a palavra poupar. Também queria comentar sobre essa palavra. Poupar e poupança são duas coisas diferentes, certo? Poupar é o ato de, no mês a mês, seus ganhos ficar acima dos seus gastos, suas receitas acima dos seus gastos, e essa é a diferença que você poupou no mês. O que você poupou no mês, você vai investir numa caderneta de poupança, você vai investir num CDB, num fundo imobiliário, numa ação, seja o que for. Aí onde você investe, um dos destinos do dinheiro que você poupa é a caderneta de poupança. Então existe uma diferença entre poupança, caderneta de poupança, e poupar, o verbo poupar, que é essa diferença entre receita e gasto. Então, poupar, todos nós deveríamos poupar todos os meses. Você pega uma pessoa que é rica, que tem muito patrimônio, que tem casa própria quitada, tem carro próprio quitado, todo ano faz uma viagem em massa de avião para algum lugar no Brasil ou no exterior. Essa pessoa que a gente pode considerar como bem-sucedida, ela, no mês a mês, poupou, gastou menos do que recebia e pegou essa diferença aí e investiu. Poupar, você acumula patrimônio. Investir, você antecipa sonhos. Certo? Vamos lá. Então, a gente já tem essas noções, né? Já começamos a construir nosso conhecimento aqui. Primeira definição de investimento. Investimento é aplicar seu recurso de um modo amplo, que pode ser tempo, dinheiro, esforço, aplicar seu recurso para obter algo, a fim de obter alguma coisa, algum benefício.
Alexandre trazendo para a gente aqui, investimento quando a gente quer um retorno valorizado. É, assim, como se fosse uma antecipação de sonho, né, Alexandre? Você tem um objetivo, tem uma meta, você pode caminhar devagar, você pode caminhar mais rápido ou você pode correr, você pode trotar. Não, se você se preparou fisicamente, né, foi no cardiologista, foi no médico, tá tudo certo. Você, beleza, você pode trotar. Por que não trotar e chegar mais rápido no destino? Por que não correr e chegar mais rápido no destino? Né? O médico falou que é melhor não, você está um pouco acima do peso, é melhor você começar só caminhando. Então você vai caminhando, mas continua indo. Não para de ir. Beleza. Aí deixa eu trazer uma informação para vocês. A gente já tem dados fechados de 2022. Né? É interessante ter dados fechados de um ano, que a gente pega todas as sazonalidades do ano, esse ano que foi Copa do Mundo, eleição, né? Vários fatores aí que trouxeram esse ano tão atípico, né? Tão especial, diferenciado. Nesse ano 2022, a caderneta de poupança rendeu 7,90%. 7,90%. É um bom rendimento. Né? Quando a gente fala em renda passiva, qualquer valor acima de 6% já é considerado bom. Então, o rendimento poupança ficou em cima do rendimento considerado bom, numa média que a gente escuta de mercado para a renda passiva. Então, a caderneta de poupança rendeu bem. Rendeu bem, a gente teve inflação alta, boa parte do ano, da metade do ano para o final a inflação veio caindo. Mesmo assim, ela rendeu 7,90%. Bom, a gente tendo a definição de que quando eu coloco o meu dinheiro, eu aplico o meu recurso, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu esforço em algum lugar para obter alguma vantagem ou obter algo no futuro, isso é investimento. Se eu coloco o meu dinheiro na caderneta de poupança, eu tenho essa expectativa de obter algo no futuro, eu fiz investimento, certo? Já antecipando a resposta aqui da live, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que poupança é investimento, certo? Mas por que poupança ela é tão mal falada, né? Tão criticada? Porque a poupança, a rentabilidade dela é muito baixa. Por ser muito baixa, a maioria dos outros investimentos ganham da poupança e ganham fácil da poupança. Inclusive investimentos de baixo risco. Né? Poupança é um investimento de baixo risco. Nós temos investimento de mais baixo risco ainda, que são os títulos do Tesouro Direto, principalmente o Selic, título público do Tesouro Direto. E a Selic normalmente ganha da poupança. Aí as pessoas confundem, acho que há uma confusão entre nesse momento que eu vou começar a corrida, eu só consigo caminhar bem devagarzinho, enquanto tem outra pessoa que já se preparou, né, ela já passou por essa fase de estar um pouco acima do peso, de caminhar devagarzinho, ela já está correndo forte, ritmo acelerado. E essa pessoa que se esquece, porque ela teve realmente um trajeto longo para chegar nesse ritmo de corrida acelerada, ela se esquece que ela começou lá no início, caminhando bem devagarzinho, e ela começa a criticar. Por que tu está caminhando tão devagar? Você pode ter condições de caminhar mais rápido. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua tolerância a risco, o seu período de adaptação. Tem gente que experimenta uma caminhada lenta, corre uma vez, na segunda já quer caminhar mais rápido, na terceira mais rápido ainda. Tem pessoas que correm 4 ou 5 vezes aquela caminhada lenta para se sentir confortável e confiante para acelerar um pouco o ritmo. Acho que esse contexto, essa analogia, essa metáfora para investimento, ela se encaixa bem. Tem pessoas que investem na poupança, tá vendo que o dinheiro está subindo e se sente confortável com isso. E não se sente estimulado a procurar outros tipos de investimento. Enquanto outras pessoas, o primeiro investimento da poupança vê que tem outro que rentabiliza mais, ele vai para outro, e depois ele vai para outro, e vai evoluindo. Claro que ela deveria conhecer, estudar, antes de dar esse passo para outros tipos de investimento. Não faz sentido você investir em algo que você não conhece. Mas tem pessoas que são mais audaciosas, dão passos mais rápido nos investimentos. Beleza. Então, é só uma questão de perfil, de pessoas que são um pouco mais cautelosas com seus investimentos. Tem um outro fator importante que a gente deve considerar por que a poupança é tão mal falada, né? Porque normalmente, pelo menos nessa última década, a rentabilidade de poupança perde para inflação. Ou seja, se você bota R$100 na poupança,
no final do ano, você vai ter a rendimento da poupança que deu em 2022, se você botou R$ 100, no final do ano você tem R$ 107,90. Certo? Mas, dependendo da inflação, a inflação que a gente tinha em anos anteriores, a inflação batia a poupança fácil, né? Ficava 2, 3, 4 pontos percentuais acima da poupança. Significa que você está perdendo poder aquisitivo. Mesmo o dinheiro, o valor absoluto, quando você olha lá na conta, depois de um ano ele está maior, mas compra muito menos que você comprava no início do ano. Então essa é uma crítica muito forte para a poupança, que é uma crítica que faz sentido, né? A poupança rende muito pouco, e quando ela rende menos do que a inflação, mesmo o valor absoluto está aumentando, o valor lá está rentabilizando e subindo, na verdade você está perdendo dinheiro porque você está perdendo poder aquisitivo, a inflação foi mais alta. Sendo que, nesse ano de 2022, a inflação do ano foi em 5,79%. Ou seja, a inflação foi 5,79%, a poupança rendeu 7,90%, mais de 2 pontos percentuais acima a poupança rentabilizou. Nesse ano 2022, quem deixou dinheiro na poupança, deixou o dinheiro num dos investimentos mais seguros que a gente tem no mercado e ganhou dinheiro real, rentabilidade real acima da inflação. Então, assim, poupança ela tem seu objetivo, poupança ela é um investimento para reserva de emergência, poupança, ou seja, aquele dinheiro que você tá lá, deixa investido para pelo menos empatar com a inflação, para você utilizar na sua emergência. Né? Você tem uma emergência, você vai ter tranquilidade para lidar com a emergência porque você tem sua reserva de emergência. A poupança, assim como o Tesouro Selic, ela serve para isso, para reserva de emergência. E é interessante você diversificar. É interessante você ter um pouco na Tesouro Selic, um pouco no CDB de liquidez diária e um pouco na poupança também, porque eventualmente o site do Tesouro Direto está fora do ar e seu dinheiro, sua reserva de emergência está todinha lá, você fica travado sem poder lidar com a emergência. Então é interessante você diversificar. Uma das formas de diversificação é colocar na poupança quando se pensa em reserva de emergência. Falar um pouquinho. Pergunta aqui de Alexandre. Ô, Mena, que bom ter você aqui com a gente também, Mena. Estamos transmitindo aqui, lembrando que estamos transmitindo simultaneamente no YouTube e no Instagram. A pergunta de Alexandre: a inflação diminuiu a rentabilidade do investimento? Então, a rentabilidade do investimento ela anda paralela à inflação, Alexandre. Ela anda paralela à inflação. A questão é, a rentabilidade do investimento ela foi maior do que a inflação ou menor do que a inflação? Em 2022, a poupança rendeu mais do que a inflação. Foi um investimento, né? Ou seja, você aplicou seu dinheiro e tinha a expectativa de, no fim de um período, você obter algo que era uma rentabilidade acima da inflação e você conseguiu. Em 2022 você conseguiu. Né? Você que tem uma estratégia montada e dentro da sua estratégia, na reserva de emergência, você gosta de diversificar e deixa um pedacinho na poupança, você conseguiu uma rentabilidade acima da inflação e valeu super a pena, né? E você que simplesmente não tem conhecimento e tem receio de sair da poupança, também valeu a pena para você. Certo? Agora sim, cada ano é um ano, cada momento é um momento. Isso não quer dizer que a gente vai continuar tendo poupança rendendo mais que inflação em todos os anos. Eu diria que ao contrário, na verdade 2022 foi uma exceção do que regra. Então vale a pena você sim estudar para conseguir rentabilidades maiores. Continuando com os dados de 2022, por exemplo, CDI, se você investe em CDB que rentabiliza de acordo com o CDI, uma rentabilidade padrão que a gente vê para a liquidez diária, que é 100% do CDI, e em 2022, sabe quanto rentabilizou? 12,38%. Então você tem um investimento de segurança equivalente à poupança, que é o CDB de liquidez diária. Claro que você tem que ver qual banco você está colocando isso. Talvez tenha bancos que não sejam tão seguros assim, mas de modo geral, o CDB de liquidez diária é um investimento muito seguro. Você colocou esse investimento, você vê esse investimento no CDB de liquidez diária que rentabiliza 100% do CDI, você ganhou praticamente 5 pontos percentuais a mais do que a poupança. E você ganhou quase 7 pontos percentuais a mais do que a inflação. Então rentabilizou muito bem, né, o investimento do CDI. Alexandre, mas quando eu falo de reserva de emergência, eu estou preocupado, não estou preocupado em rentabilizar, estou preocupado em ter meu investimento
seguro para lidar com emergência. Beleza, por isso que valeu a pena você deixar no CDI, no CDB de liquidez diária rentabilizando o CDI, ou outra parte no Tesouro Selic e outra parte na poupança. Se você fez isso, tá ok. Realmente não interessa muito quem rentabilizou mais, rentabilizou menos. Na verdade, você tem que ficar feliz porque todos rentabilizaram acima da poupança. Que bom que esse ano foi assim. Em anos anteriores, a parte da poupança estava sempre perdendo poder aquisitivo e rentabilizando menos que a inflação. Você tem dinheiro investido na poupança? Depois da nossa conversa de hoje, você já está considerando poupança como investimento ou você está achando que poupança deu sorte em 2022 e que não teremos essa sorte novamente em anos futuros, em 2023, por exemplo? Comenta aqui pra gente o que você acha. Se você acha que poupança é um bom investimento, se você investe em poupança, se você vai começar a investir em poupança ou poupança nunca investi e nunca vou investir. Qual o seu perfil quando se fala de poupança? Queria mais uma vez lembrar você que está vendo a nossa transmissão, nossa live. Ela é transmitida simultaneamente no YouTube e no Instagram. Quem está no YouTube, seja bem-vindo. Quem está no Instagram também, muito bem-vindo. Essa live ela fica gravada, fica disponível. Se você quiser depois disponibilizar para amigos, conhecidos, parentes que queiram aprender um pouco sobre educação financeira, principalmente voltada para investimento, eu vou ficar muito feliz se você curtir o vídeo e disponibilizar, compartilhar com quem você acha que deva ter esse tipo de conhecimento. E lembrando que dentro do trabalho da Mover Educação Financeira nós temos nossas mentorias, mentoria individual, e semana que vem já está fechada uma mentoria em grupo para começar na quarta-feira. Então, se você tem interesse em entender como funciona, é uma orientação que eu pego na mão de cada um dos meus mentorados e levo para o conhecimento. Aprender a investir dentro de uma estratégia segura que gera rentabilidade. Então, se você quer aprender esse processo, aprender como funciona isso, entre em contato comigo no meu direct, educaçãofinanceira.mover, no meu Instagram, e a gente conversa um pouquinho para você entender como funciona e já entrar nessa turma de mentoria em grupo que vai começar na próxima quarta-feira. Fechando aqui a live de hoje, dando uma recapitulada para quem entrou no meio. Primeiro, investimento. Toda vez que a gente aplica nosso recurso de forma ampla, tempo, esforço, dinheiro, a fim de obter algo, a fim de obter algum retorno. A gente tem essa expectativa. Quando a gente faz isso, a gente está investindo. Esse ano 2022, nós tivemos alguns números interessantes de rentabilidade. Eu trouxe para você poupança, inflação, medida pelo IPCA, e o CDI. A gente viu que a poupança ganhou da inflação, que na última década, pelo menos, a gente não tinha nada assim. Sempre a inflação ganhando da poupança. Esse ano 2022, poupança 7,90%, inflação 5,79%. E isso mostrou que, além de ser investimento, poupança é investimento sim, porque você tem a expectativa de ganhar, mas você ganhava, mas perdia poder aquisitivo, que a inflação sempre ganhava da poupança, e em 2022 foi diferente. A poupança ganhou da inflação, então você realmente teve ganho real no seu investimento na poupança. E a gente falou também sobre o CDI, né? CDI que deu 12,38% nesse ano de 2022, que foi um rendimento muito positivo também. Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês nesse fechamento. Esse está o caso do meu pai. Meu pai teve uma época, meu pai sempre investiu em poupança, até hoje ele investe em poupança. E teve uma época que eu cheguei a... Sabe aquele negócio de... Vou convencer meu pai a investir em algo mais rentável. Poxa, ele tem um dinheiro lá parado em poupança, ele podia estar investindo em algo melhor. E aí eu comecei a conversar com meu pai, não convenci ele, ele continuou na poupança. E chegou um certo momento que eu parei para pensar, poxa, meu pai, durante a vida dele, ele conseguiu acumular patrimônio, conseguiu criar todos os filhos, tem a casa própria dele, ele tem o carro, tudo quitado, tudo bonitinho, tudo, né? Ele tem o lazer dele, ele tem uma vida que a gente pode considerar tranquilamente de uma vida bem-sucedida. A pessoa nesse contexto, por que ela tem que mudar? Por que ela tem que... Claro que todo mundo pode mudar, todo mundo pode evoluir, mas por que eu me acho no direito de forçar essa pessoa a mudar?
Acho que é melhor colocado assim. Claro que todo mundo pode melhorar, evoluir, mas aí tem que ser uma motivação mais intrínseca. Então eu fiquei mais tranquilo, deixa ele lá, ele está feliz, ele está conseguindo o resultado dele. Poupança, historicamente, ela perde para a inflação, ou seja, deixando lá, você está perdendo poder aquisitivo, mas ele consegue aportar muito no mês a mês e isso faz com que aumente, mesmo assim, o patrimônio dele aumente. Então, acho que case de sucesso, como meu pai, ele deve ser, a gente deve valorizar o que importa, que no caso dele é o que ele consegue poupar no mês a mês, o gasto bem menor do que a receita, isso que é a base de tudo. O que você consegue poupar no mês a mês é o que você consegue levar para aumentar o patrimônio. Claro que você deveria procurar um investimento que sempre estivesse ganhando da inflação, dentro de uma estratégia de investimento segura, mas se ele consegue, mesmo assim, acumular o patrimônio dele, mesmo na poupança, que no passado, na época dele, era um dos poucos investimentos acessíveis e que davam resultado, então deixa ele seguir feliz. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham um olhar um pouco menos crítico para a poupança. Ela tem um objetivo lá de reserva de emergência. Vale a pena no sentido de diversificação. Esse ano 2022 foi um ano, no meu entendimento, de exceção. Eu não vejo em 2023, nos anos seguintes, a gente continuando tendo poupança rentabilizando mais do que a inflação. Mas acho que vale para você ter um percentualzinho lá em poupança, para diversificar e é um percentual que você tem uma acessibilidade mais rápida na hora de uma emergência. Obrigado, agradeço demais a presença de todos. Alô você, obrigado pela presença e lembrando, toda quinta, 7h30 da manhã, projeto Café da Manhã Finança, eu, Alexandre Mendonça, da Mover Educação Financeira, trago para você aqui conteúdo de educação financeira voltado para investimento. Abraço, obrigado a todos.